VISC, turma, R$ 106. A cota deve uma leve recuperada aí nos últimos dias, né? E ele vem pagando estável aí, 81 centavos, né? A gente tem aí quase 5 meses praticamente pagando esse patamar de distribuição. Antes de a gente começar, eu convido vocês a conhecer a casa de análise aqui do canal. O link está na descrição aí do nosso vídeo, né? Bora lá falar um pouquinho sobre o VISC? O fundo, turma, que patrimonial 123, cota mercado ali nos R$ 106, R$ 107. São 300, quase 340 mil cotistas, né? Nesse mês, destaques aqui que a gestão coloca pra gente, ó, é a distribuição de 81 centavos, né? O fundo teve um resultado de 73, pagou 81. Ele vem entregando lucros acumulados de vendas passadas, né? E ele tem um resultado acumulado de 1,10 por cota, então ainda tem bastante grana, né? E ele está consumindo mais ou menos isso, tipo, próximo uns 10 centavos por mês, então ainda tem praticamente um ano de não recorrente aí ainda pela frente. E isso, sim, que ele ainda precisa vender ativo para fechar a conta, porque a alavancagem dele tá meio puxada, né? A gestão deu uma torceu um pouquinho o rabo da porca, né? Então, a hora que ele vender ativo, vem mais não recorrente aí. Ou, sei lá, se ele conseguir fazer uma emissão, aí não vem, mas eu acho que eles vão ter que partir para a venda de ativo, né? O NOI teve um bom crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, e a taxa de ocupação em 95%, que é a maior taxa dos últimos 5 anos. Não é uma super taxa, né, galera? Você vê, esse fundo aqui, historicamente, a taxa de ocupação dele não é grandes coisas. Esse fundo sofre com isso. Porque é muito shopping não tão bom assim e tal. Então é difícil ficar cheio, né? Pois bem. Então ele pagando 81, gerando 73, com ideia de acumulada. Aqui ele repete o NOI, repete as vendas, né? E a gente já vê os indicadores todos com mais calma lá para baixo. Performance do fundo, ele gerou 73, pagou 81. A reserva dele agora, galera, ele tem uma reserva. Quando ele aumentou a participação dele no Paralela, era via um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário tem lá um resultado acumulado de R$ 10 milhões que ele pode distribuir. E aí esse resultado se funde ao resultado final do VISC. E aí, né, por enquanto, eles estão consumindo o resultado acumulado do VISC. Quando a gestão achar que deve, ela vai baixar esse resultado aqui para dentro do VISC e aí aumenta o acumulado do VISC. Mas o acumulado total hoje é de 1,10 por cota, né? Aqui o guidance de distribuição de 80 a 35, ele vem pagando 81 centavos, né? Tá bem próximo da banda inferior deste guidance. Que questão de rentabilidade e tal, né? O fundo deu uma recuperada boa nos últimos dias. Negociação da B3, o fundo segue perdendo cotistas, né? Começou o ano com 350 mil cotistas e tal. A liquidez vem melhorando, estava próximo de 3,5 e tal, agora está em 4,5 nesse último mês. Legal. Carteira do fundo. São 220 milhões de aplicações financeiras e o fundo tem de dívidas a pagar um montante de quase 700. E o que acontece? No curto prazo, até 2027 ali, ele tem 2 anos bem puxados pela frente, né? Num ano ele paga 103, no outro ano ele paga 106, logo vai acabar o dinheiro. Então, ou ele vende imóvel, ou ele consegue emitir. Não sei se vai conseguir emitir até lá, mas vamos ver como é que vai ser esse ano de 2026. E a gente fica atento com isso, né? A gestão, querendo ou não, quando ela comprou o Paralela, ela aumentou bem essa alavancagem, deixou o fluxo de caixa no curto prazo um pouco mais apertado. Então a gente precisa ficar atento com isso para ver se a conta vai fechar, né? Sobre os indicadores do fundo. A gente vê que o NOI cresceu 10,5, usando o mesmo período de forma bruta. Se a gente fizer um ajuste do cálculo, considerar as mesmas participações que o fundo tinha no ano anterior, o NOI cresce 11,2. Nas vendas, o mesmo efeito, né, de 3,5 para 3,4. Foi um bom crescimento assim no NOI, as vendas ficaram aí pau a pau. No acumulado do ano, a gente tem um crescimento de vendas por metro quadrado de 5,4, de NOI 6,3. Assim, ligeiramente acima da inflação, né? Aqui o aluguel, venda das mesmas lojas, o fluxo de veículos, a gente vê como é que tá caminhando, tudo legal. A adimplência não é problema, descontos também não. Taxa de ocupação, né, a maior em 5 anos, né? E mesmo assim não é uma super taxa, né? Vocês verem, não passa de 95%. É muito shopping que não é lá grandes coisas, né, turma? Conforme eu falei com vocês. O ponto de destaque desse fundo é isso aqui, essa estratégia dele. Ele é super pulverizado, né? A pegada desse fundo é essa. É ter um produto super diversificado, né?
para ter aí, né, uma pulverização da carteira dele e tal. Então, se um shopping está performando, o outro ajuda e tal. Mas, para fazer isso, ele acaba não tendo controle de quase nada, né? Um terço do portfólio só que ele detém o controle, que ele dita as regras. O restante ele só vai junto com o que o majoritário está fazendo. Então, isso acaba sendo meio complicado, né? Aqui os shopping centers todos, a gente vê, né, as pequeninas fotos deles. E é basicamente isso, galera. Aqui é a localização, né? O lado positivo dessa estratégia de ser ter vários pedacinhos, que você tem shopping no Brasil inteiro, cara, quase todos os estados que ele tem algum ativo e tal. É bem pulverizado mesmo, né? Você vê aqui o fundo sul e sudeste, ele tem todos. Todos os estados têm presença de pelo menos um ativo.